O Internacional encerrou a preparação para enfrentar o Juventude nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, buscando se recuperar da sequência de resultados negativos que vem tendo na competição nacional. Para este jogo, o técnico Roger Machado vai precisar improvisar, porque nenhum lateral direito está à disposição para o confronto. Rômulo deverá ser escolhido para ser o lateral direito da partida, e isto também deverá fazer com que Fernando retorne à equipe titular. No mercado de transferências, o Inter pode ter um reforço inesperado de um zagueiro que foi liberado pelo clube, mas tem o seu processo de venda travado neste momento. Falamos também a respeito de outro zagueiro que estava sendo buscado pela direção, mas também teve o negócio travado e não deve mais desembarcar no Beira-Rio. O chileno Charles Arangues desabafou depois da partida com a Universidade do Chile e rebateu as críticas que chegam de Porto Alegre a respeito de sua conduta profissional na reta final da passagem pelo Colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 13 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. A gente começa falando sobre a finalização da preparação colorada para enfrentar o Juventude nessa quarta pelo Campeonato Brasileiro. Na parte da tarde, o técnico Roger Machado comandou uma atividade que teve os portões fechados e que definiu o time que vai enfrentar o Juventude. Vamos lá. A grande questão é o desfalque que Roger tem na lateral direita, porque nenhum lateral direito de ofício está à disposição no elenco. Bustos e Malo não estão mais no Internacional e Igor Gomes, que foi o único lateral direito que sobrou, ele saiu no intervalo da partida contra o Atlético Paranaense com dores musculares e deverá ter confirmado uma lesão muscular. Até por isso, o Igor Gomes não treinou nem nesta terça-feira, nem na segunda. E é um desfalque para o confronto contra a equipe do Juventude. O Roger já indicava isso na entrevista coletiva pós a partida de domingo e já projetava quais seriam as alternativas que ele tem para colocar um lateral direito de ofício. E a tendência é que Rômulo seja o escolhido para jogar no setor. O Rômulo já desempenhou essa função no Internacional, no próprio Juventude, ele jogou por ali e deve ser escolhido para começar jogando contra o time da Serra. Fernando, que treinou normalmente, deve voltar para o setor do meio-campo. E o Gabriel Mercado, que também treinou normalmente, deve jogar na zaga. Um provável time do Inter tem Rocher, Rômulo, Mercado, Robert Renan e Bernabei. O meio-campo tendo um tripé novamente, de Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia. Na frente, Gabriel, Carvalho, Wesley e Ener Valencia, um provável time do Internacional para encarar a equipe do Juventude, tá? Uma outra novidade que o Roger vai ter à disposição é o Bruno Tabata, que foi apresentado nessa segunda-feira como jogador do Internacional e nessa terça ele teve seu nome publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Com isso, o Bruno Tabata já tem condições de atuar contra o Juventude. Ele está ainda buscando o seu melhor ritmo de jogo, tá? Porque ele está há 2 meses sem jogar aproximadamente, mas já pode estar pelo menos no banco de reservas e essa é a tendência. Se você não conhece o Bruno Tabata, na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito de como o jogador atua, reagindo a lances, junto com o Matheus Dávila, do Bruno Tabata no futebol europeu, quando ele teve sua grande passagem na carreira. A gente vê ali características de um jogador muito habilidoso e que agora está à disposição do técnico Roger Machado. Para assistir esse vídeo, é só clicar aqui e ver como atua Bruno Tabata e entender como esse jogador pode encaixar no modelo de Roger Machado no Internacional, tá? Mas ele está à disposição. Mas eu quero agora falar sobre a situação de Vitão, que pode ter um retorno, inclusive inesperado, ao elenco do Internacional após ser liberado devido a negociações avançadas que o Internacional tinha com o Betis da Espanha para a venda do zagueiro de 23 anos. Bom, o Vitão está em São Paulo neste momento, porque o negócio avançou, o Betis acertou com o Inter o pagamento de 10 milhões de euros em determinado parcelamento, mas, de última hora, o clube espanhol quis alterar algumas cláusulas desta negociação em função de adequar-se ao fair play financeiro do futebol europeu. O Internacional não aceitou as condições do Betis, e isso faz com que o negócio neste momento esteja travado. Eu tive contato à noite com uma
fonte da direção do Internacional que me confirmou que o negócio está travado e me confirmou a possibilidade do Inter mandar Vitão retornar para Porto Alegre. Dessa forma, existe a chance do Vitão, ao longo desta semana, desembarcar em Porto Alegre e voltar a ficar à disposição do técnico Roger Machado, dando por completamente encerrada a negociação com o clube espanhol. A verdade é que isso só não está sacramentado ainda porque existe a possibilidade de outro negócio com o Vitão acontecer, porque o Inter tinha algumas propostas na mesa pelo jogador. Não acontecendo nenhuma evolução com outro clube, ou o Betis conseguindo resolver a sua situação de fair play financeiro, o que nesse momento é bem inviável, o Inter terá Vitão de volta. Após liberar o jogador para se transferir ao futebol europeu, ele voltaria e ficaria à disposição do técnico Roger Machado, mas isso não vai acontecer a tempo, com certeza, da partida dessa quarta-feira contra o Juventude. Não foi só uma negociação de saída que travou, não. Uma negociação de chegada também, a do Samir, tá? O Inter havia avançado alguns termos pela contratação por empréstimo do zagueiro do Tigres, que tem 29 anos de idade, mas essa negociação deu uma esfriada também, tá? E hoje a tendência é que o Samir não venha jogar no Internacional. O Inter tá buscando outros nomes para a zaga, busca 2 laterais direitos, e o Samir é um nome que esfriou nos últimos dias. Negociações coloradas que acabaram sendo travadas nesses últimos dias, tá? Por último, gente, eu quero falar a respeito de Charles Arangues. O Charles Arangues, no bastidor colorado, ele é tido como um vilão, tá? Pela maneira como ele saiu do Internacional, eu ouvi de pessoas do Inter situações muito complicadas a respeito do Arangues, de que de fato ele estava forçando a saída, que de fato ele era um problema no vestiário, que os outros jogadores percebiam que ele estava forçando uma saída e isso causava uma certa dessintonia também no grupo de jogadores. O Inter liberou ele para a Universidade do Chile, teve a situação do tornozelo, ele alegava que tinha dores, uma pessoa do vestiário do Inter me disse isso, que ele alegava que tinha dores, mas e o Inter não colocava ele para jogar, e aí ele chegou no Chile jogando. E o Arangues fez a sua estreia pela Universidade do Chile, jogando 45 minutos contra o Colo-Colo, clássico chileno, no empate em 0-0 pelo Campeonato Nacional, tá? E depois desse jogo, ele falou a respeito dessas críticas e disse que vem sendo dito aqui em Porto Alegre a respeito da conduta profissional dele, Charles Arangues, tá? O João Pretzel, de GZH, fez uma matéria a respeito disso, tá? E aí eu vou ler aqui o que o Arangues falou para a imprensa chilena depois desse jogo, tá? Ele disse: apesar de não estar jogando no Inter, eu estava correndo no CT, porque isso fazia parte do processo orientado pelos médicos do clube. Sempre, em todos os clubes que joguei, procurei dar o meu melhor. Sempre quis ir ao limite da condição física. Posso ir ao Inter e olhar na cara de todo mundo, porque sei que dei o meu melhor. Coloquei tudo em risco. Podem perguntar ao médico sobre o estado que atuei em algumas oportunidades. Essa foi a fala do Charles Arangues. E na matéria, que é assinada pelo João Pretzel, existe uma foto que foi passada pelo staff do Arangues, por pessoas ligadas ao Charles Arangues, de como estava o tornozelo do Arangues depois do jogo contra o São Paulo, que foi lá em Criciúma, e que o Arangues, de fato, ali teve uma entorse no tornozelo esquerdo, tá? E é uma imagem bem impactante de um tornozelo, de fato, bem feio. E aí, segundo a matéria da 0 Hora, o Arangues esteve, depois deste entorse no tornozelo, lesionado e jogou no sacrifício jogos contra o Vitória, Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro e Criciúma. É uma versão de resposta à versão que existe no vestiário colorado e que, repito, eu já ouvi de pessoas do Internacional de que o Arangues forçou a saída, de que o Arangues estava dando migué do ponto de vista de lesão e que ele saiu como um vilão. É uma rebatida dessas críticas por parte do Charles Arangues, que já está lá no Chile atuando pela Universidade do Chile, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar algumas odds dessa quarta-feira, por exemplo, do jogo do Internacional contra o Juventude. Odd do Inter 1.64, empate, tá pagando 4. Juventude, aliás, tá pagando 5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!